aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça num trabalho científico que é, sinceramente, fascinante. É a dissertação de mestrado Distribuição Geográfica das Ocorrências Fossilíferas em Uberaba, uma análise crítica para a geoconservação. Esse estudo incrível foi descrito pela Débora Gabriele dos Santos Pinto, lá no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E olha, entender o porquê mapear tudo isso é tão crucial para a nossa história é exatamente o que a gente vai desvendar juntos agora. Mas antes de mais nada, vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Quando a gente anda pelo centro de uma cidade moderna e super movimentada, o que será que tem ali debaixo do asfalto, né? Debaixo daquele concreto todo e das fundações dos prédios gigantes? O mais normal é a gente pensar, tem encanamento, fiação, esgoto, certo? Pois é, mas o caso de Uberaba muda completamente essa lógica. É quase como um convite para a gente olhar muito mais fundo e descobrir segredos antiquíssimos que estão ali, quietinhos, só esperando, debaixo de toda aquela agitação do nosso dia a dia. Agora dá uma olhada nisso aqui. Se a gente observar o mapa topográfico da malha urbana de Uberaba, reparem nesses pontinhos vermelhos. Eles não são só detalhes técnicos de engenharia, não. Cada um deles marca um lugar exato onde um fóssil real foi encontrado, bem ali dentro dos limites da cidade. E o mais curioso é que uma grande parte desses achados se concentra nessas áreas de relevo um pouco mais acidentado, geralmente perto de onde a água escoa naturalmente, sabe? Porque é justamente nesses pontos que o solo acaba sofrendo cortes e as rochas ficam expostas. E o motivo pelo qual essas descobertas no meio da cidade acontecem o tempo todo é literalmente monumental. Acontece que Uberaba foi construída exatamente em cima do que a gente chama de Formação Uberaba, que é uma camada geológica sedimentar lá do finalzinho do período Cretáceo. Em termos práticos, isso quer dizer que a vida moderna da cidade rola apenas alguns metros acima de uma terra que guarda os restos de ecossistemas extintos que existiram entre 80 e 66 milhões de anos atrás. Imagina só andar todo dia em cima de um chão de 80 milhões de anos. É surreal. E não é pouca coisa, viu? O volume de material escondido ali é absurdo. Para vocês terem uma ideia, ao longo dos anos, as escavações e os resgates realizados na região já trouxeram à superfície quase 4.000 exemplares fósseis. 4.000! É justamente essa quantidade gigantesca de descobertas que coloca Uberaba no mapa como um dos sítios paleontológicos mais vitais e ricos de todo o período Cretáceo continental aqui no Brasil. Mas como foi que tudo isso começou, né? Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. É uma jornada de 75 anos de descobertas que começou lá atrás, em 1945, e meio que por acaso. O pessoal estava fazendo obras numa estrada de ferro perto da estação de Mangabeira e esbarraram nos primeiros fósseis. Isso chamou a atenção de um paleontólogo super famoso, o Llewellyn Ivor Price. O tempo passou e lá nos anos 90, a ciência local ganhou um empurrão gigante com a criação de um centro de pesquisas e um museu no bairro de Peirópolis. E todo esse legado de décadas culminou exatamente no esforço dessa pesquisa de 2020, que é o mapeamento que a gente está explorando hoje. Seção 1. Mapeando as ocorrências antigas. E quando a gente mergulha nos dados desse mapeamento, a divisão do que eles encontram é simplesmente fascinante. Olha a diferença dos padrões. Na área urbana, predominam as rochas da formação Uberaba, e os achados mais comuns lá são os notossúquios, que são basicamente um grupo extinto de crocodilomorfos terrestres. Agora faz um contraste nítido com a área rural, que fica em cima de outra formação, a formação Marília. Lá, as escavações revelam criaturas pesadas. Estamos falando de titanossauros gigantescos, dinossauros carnívoros chamados abelissaurídeos e até ninhos cheios de ovos de dinossauro. Ou seja, a geografia da cidade literalmente dita o tipo de maravilha pré-histórica que vai aparecer. Agora, olhando o município como um todo, é muito interessante notar como essas localidades de fósseis estão espalhadas de um jeito super homogêneo. Sabe, não é só um buraco de escavação num canto isolado. É literalmente uma teia de registros que passa pelas formações Uberaba, Marília e até uns depósitos mais recentes. Esse contraste entre os rios e ruas que a gente usa hoje, com esse testemunho silencioso da vida do Cretáceo, forma uma sobreposição no tempo que é de explodir a cabeça. E tem um ponto crucial e até meio irônico nessa dinâmica toda. Lá nas décadas de 70 e 80, a grande maioria dos fósseis na área urbana não foi achada por equipes acadêmicas em expedições. Nada disso. Eles foram encontrados simplesmente porque tinha trator furando o chão para fazer fundação de prédio novo, construir hospital ou expandir a rede de água e esgoto. É muito louco pensar nisso, né?
a expansão e a engenharia da civilização moderna, escavando, meio que sem querer, a história mais profunda do planeta. Seção 2. O chamado para a geoconservação. Só que aí a dissertação entra num ponto bem crítico, mostrando um contraste trágico. Durante muito tempo, dezenas dessas descobertas urbanas feitas no meio de obras foram simplesmente perdidas, destruídas por falta de amparo técnico. Hoje elas sobrevivem só como histórias ou rumores entre os moradores mais antigos. Por outro lado, quando o achado é acompanhado por cientistas e rigorosamente preservado, o resultado é incrível. Nós estamos falando de cientistas conseguindo descrever espécies de animais totalmente inéditas para a ciência global. E a solução para não perder mais nada disso tem um nome claro: geoconservação. É a estratégia imprescindível focada em cuidar da nossa geodiversidade. Pensa assim, a gente sabe que precisa proteger a biodiversidade para manter a vida atual, certo? A geodiversidade é a mesma lógica, porque ela também é um recurso finito. Preservar fossas e fósseis é garantir que a gente não apague uma memória planetária inestimável, que tem um valor gigante para a pesquisa, para a educação e para a nossa cultura. Como a autora deixa bem claro, logo no resumo da pesquisa, mapear e contar esses fósseis maravilhosos foi só o primeiro passo. O grande X da questão aqui é usar todos esses dados cartográficos para criar e fomentar políticas públicas reais. A intenção é dar um chacoalhão no município sobre a urgência de estabelecer diretrizes efetivas de gestão territorial, proteger as rochas e os vestígios antes que as escavadeiras passem por cima. E aí a gente chega na alma desse trabalho. A conclusão não é só sobre prefeitura e burocracia, é sobre as pessoas. Porque, convenhamos, nenhuma lei de geoconservação funciona se a comunidade não abraçar a causa. A proteção da memória do nosso planeta exige que quem mora lá se conecte de verdade com esse passado, criando o que a dissertação chama perfeitamente de um sentimento de pertencimento. O nosso patrimônio geológico só vai estar seguro quando a comunidade entender o valor absurdo do que está embaixo da cidade e se tornar a guardiã do seu próprio subsolo. Para encerrar nossa exploração de hoje, deixamos um convite à reflexão. Ao entender que toda a agitação e a rotina de uma cidade inteira podem repousar diretamente em cima de milhares de exemplares de ecossistemas extintos, é impossível não se perguntar: quantas outras páginas finitas e preciosas da história da Terra estão ali, não documentadas, aguardando no escuro, logo abaixo da superfície por onde a gente transita todos os dias? Fica aí o pensamento. Um abraço e até a próxima.